Você provavelmente já ouviu dizer que o amor é um mistério e que nem sempre é fácil encontrar a pessoa que Deus escolheu para você. Bem, isso não é exatamente verdade. As Escrituras estão cheias de evidências de que Deus pode fornecer sinais para guiá-lo em sua busca pela sua alma gêmea. Seja através de uma confirmação em seu espírito ou de um sinal evidente, Deus é mais do que capaz de fazer você saber quem é essa pessoa. Aqui estão 5 coisas que Deus fará quando você encontrar aquele que Ele escolheu para você. Primeiro sinal: Ele lhes dará o mesmo espírito. Quando Deus coloca você em contato com a pessoa que Ele escolheu para você, uma das primeiras coisas que Ele fará é conceder a ambos o mesmo espírito. A razão pela qual Ele faz isso é que quando 2 pessoas têm o mesmo espírito, elas pensam e agem da mesma forma. Vocês 2 sentirão como se já se conhecessem há muito tempo. Mesmo sem falar muito ou se apresentar, vocês 2 se darão bem sem muita resistência. Ao contrário de relacionamentos comuns, que exigem muito esforço para descobrir o parceiro, mesmo após anos juntos, aquele que vem de Deus será totalmente diferente. Esse tipo de relacionamento pode ser visto várias vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele sentiu instantaneamente uma sensação de alegria, mesmo que fosse a primeira vez que a conhecesse. Adão sentiu como se tivessem sido melhores amigos, ele sentiu uma sensação de paz interior. Da mesma forma, em Gênesis 24, quando Rebeca foi perguntada se ela queria encontrar Isaque, seu marido, ela sentiu uma sensação de paz e concordou em ir. Isso aconteceu porque Deus já havia colocado em seus corações uma garantia de paz e confirmação. Ao dar a ambos o mesmo espírito, Deus fornece uma base fundamental na qual vocês podem concordar em termos de valores. Isso também significa que quando as decisões precisam ser tomadas, as negociações podem ocorrer rapidamente e harmoniosamente, uma vez que ambos tendem a pensar da mesma forma. Quando Deus os une com o espírito correspondente, até os obstáculos aparentemente insuperáveis podem parecer insignificantes. Segundo sinal: Ele lhes dará uma só voz. Quando Deus abençoa você com um companheiro, uma das coisas que Ele lhe dá é uma voz unificada, ou seja, vocês 2 terão visões e opiniões semelhantes, sem mal-entendidos. Ter uma só voz significa que ambos entendem o que está sendo dito e o significado subjacente. Quando Deus não está envolvido em um relacionamento, essa linguagem ou voz única se dissipa e as conversas podem rapidamente se tornar repletas de mal-entendidos. Por exemplo, em Gênesis 11, versículo 6, Deus disse: "Este povo é um só, e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo do que eles farão, agora nada lhes será impossível." Embora essa referência se refira a um contexto diferente, podemos claramente ver que até Deus reconhece que quando as pessoas têm uma só voz, elas se tornam mais fortes. Por outro lado, quando Deus não está envolvido em um relacionamento, o diabo se torna um intérprete ativo do que vocês estão conversando. Isso significa que quando uma pessoa diz algo, o diabo dá a outra pessoa uma interpretação completamente diferente do que foi dito. No mesmo Gênesis 11, versículo 7, a Bíblia diz: "Vamos descer e confundir a língua deles, para que não se compreendam uns aos outros." Esse conceito também é amplamente usado pelo diabo, confundindo a linguagem do casal e ambos vão se ouvir erroneamente. Na verdade, vocês ouvirão o que o outro nunca disse ou pretendia dizer. Mas quando Deus está por trás de um relacionamento, o Espírito de Deus regula e interpreta as mensagens reais. E mesmo quando houve uma mensagem errada, o Espírito de Deus impedirá ou restringirá a outra pessoa de tirar algo do contexto. Em vez do diabo torcer suas palavras e levar a suposições e interpretações erradas, a comunicação inteira será clara, sem espaço para dúvidas e confusões. Terceiro sinal: Deus fará o trabalho. Muito antes de você encontrar a pessoa que Deus escolheu para você, Ele já começa a ensinar o básico de um bom relacionamento. Isso significa que quando você finalmente conhecer seu cônjuge, ele já saberá como se comportar ao seu redor, ao contrário de casais comuns que têm que enfrentar estágios dolorosos, como corrigir os erros um do outro. Casais que são unidos por Deus já passaram por um treinamento divino antecipadamente e os pouparão da dor de ensinar o que é certo e errado.
Esse treinamento os livrará do estresse de ter que ensinar um ao outro cada detalhe sobre um bom relacionamento. Deus ensina seu cônjuge os comportamentos que são aceitáveis e os que não são. Eles saberão, por exemplo, que trapacear e ser infiel é errado, ou que chegar tarde em casa sem motivo plausível é irresponsabilidade. Isso virá naturalmente ao seu cônjuge, e você não se frustrará tentando corrigir um adulto crescido. Mesmo quando um de vocês cometam erros que precisam ser corrigidos, o cônjuge que Deus lhe deu receberá sua correção com graça. Eles admitirão prontamente que estão errados, pedirão desculpas e se reconciliarão sem que a situação se agrave. É como viver com alguém que te entende internamente. Graças ao treinamento que o Espírito de Deus lhes dá, seu cônjuge saberá automaticamente que um marido deve prover e cuidar de sua família, e uma esposa deve saber que cozinhar para seu lar é natural. Ela se sentirá feliz em seu papel de esposa e aguardará ansiosamente para dar o melhor de si. Nenhum dos dois verá as tarefas do outro como um fardo. Essa compreensão virá naturalmente a ambos. Isso acontece porque, enquanto eles estão pensando em suas próprias preocupações, imersos em seus pensamentos, Deus está ocupado trabalhando nos bastidores, conectando-os através das pequenas coisas que fazem um para o outro. Quarto sinal: haverá um fluxo natural. Relacionamentos ordenados por Deus devem fluir com graça em vez de serem forçados. Quando Deus orquestra a união entre duas pessoas, ela é frequentemente caracterizada por não resistência e serenidade. Não haverá explosões de frustração ou raiva por disputas aparentemente desnecessárias. Em vez disso, haverá um respeito mútuo que mantém ambos os lados humildes e agradecidos um pelo outro. Esse fluxo natural do amor faz com que ambos os parceiros sejam a melhor versão de si mesmos em todos os aspectos de sua conexão. Com a bênção de Deus, ambos agem não por pressão e culpa, mas de um lugar de compreensão, compaixão e respeito. Quando Deus os une, a relação fluirá harmoniosamente, não porque foi ensinada ou aprendida, mas porque é simplesmente assim que deve ser. Mesmo quando a vida apresentar desafios, Deus garantirá que quando Ele unir duas pessoas, elas resolverão da maneira certa. Quinto sinal: tolerância extrema. Quando Deus lhe apresenta a pessoa que Ele quer para você, a tolerância extrema se torna a marca registrada do relacionamento. Seu parceiro saberá instintivamente quando deve olhar além de suas falhas e perdoar com graça. Não haverá amargura ou ressentimento guardado e deixado para fermentar. Em vez disso, ele será liberado quase que imediatamente na forma de graça e compaixão. Seu parceiro aceitará suas falhas e defeitos, assim como você também fará o mesmo por ele. Vocês dois entenderão que erros podem e serão cometidos às vezes, mas essas falhas não serão motivo para afastamento no relacionamento ou desculpa para se afastar um do outro. O parceiro abençoado divinamente não cederá à raiva quando as coisas não derem certo, mas, em vez disso, dará um lugar de compreensão, contentamento e segurança. Isso torna seu relacionamento dado por Deus diferente de outros baseados em encontros casuais ou atração superficial. Mesmo quando a tolerância e o perdão podem se tornar difíceis, ambos os lados são unidos pelo conhecimento compartilhado de que qualquer desarmonia entre eles é pecaminosa aos olhos de Deus. Acima de tudo, o maior presente que essa sua alma gêmea lhe dará é uma tolerância e aceitação incomparáveis, que vocês dois precisam e merecem em seu relacionamento. Obrigada por assistir a este vídeo. Se você ama nosso conteúdo, fique à vontade para se inscrever em nosso canal. Que Deus te abençoe.